Num vídeo anterior que eu não lembro qual que era. Qual que era, será? Eu acho que foi sobre amor e paixão. Isso, foi isso aí, que tá aqui. Ou aqui. Tá aqui, né? É aqui. Que está aqui. Eu citei um termo chamado casamento alquímico. Então, hoje a gente vai falar só sobre esse tema. Porque... Alquimia me lembra perfume. Então, alquimia é quando você tem misturas. Misturas? Posso dizer assim? Faz sentido. Não é tipo Você manipula os elementos ali pra gerar alguma coisa nova. Pra mim, isso é alquimia. Depois a gente vê no Google e se pá. Vamos ver agora. Ah, você vai ver agora? Dá um pausa no vídeo. Alquimia é uma prática que combina elementos da química, física, biologia, medicina, semiótica, mística, espiritualidade, arte, antropologia, astrologia, filosofia, metalurgia e matemática. Existem 4 objetivos principais na sua prática. Um deles seria a transmutação dos metais inferiores ao ouro. Então, você vai gerar uma coisa nova, é isso, né? Melhor não problematizar demais. Então, a gente tava falando no vídeo que a gente tava falando sobre relacionamentos, né? Amor e paixão. E quando você tem a junção de duas pessoas ali na mesma vibe, você chega ao casamento alquímico. Eu falei que o casamento alquímico estava em Escorpião. E é isso mesmo, esse casamento alquímico está em Escorpião, mas não significa que você, escorpiano, vai ter esse casamento alquímico, ou você que não é escorpiano vai ter. Porque todo mundo tem energia de Escorpião no horóscopo lá. Mas antes de falar de casamento entre duas pessoas, a gente tem que falar sobre o casamento alquímico que acontece dentro da gente mesmo. E esse é o assunto de hoje. Se você achou que ia falar de relacionamentos, errou. A gente vai dar uma viajada na maionese, porque... Isso. Qual que é o nome daquela palavra? A gente vai dar um en passant e aí a gente já volta. Então vamos lá. Para isso, para entender o casamento alquímico, eu vou evocar a figura do nosso amado mestre... Deus. Jung. Jung faz mais sentido que Deus nesse momento. Vamos lá. Então, Jung fala que tanto homens como mulheres, eles têm um lado na psique deles mesmos que representa o gênero oposto a eles. Por exemplo, se você é homem, você vai ter um lado da sua psique feminina. Se você é mulher, você vai ter um lado na sua psique masculina. O lado feminino, o lado feminino no homem eles chamam de ânima, e o lado masculino na mulher é o ânimos. A gente já falou isso no vídeo também, né? Mas não foi ao ar. Ah, tá. Não, é verdade, não. É verdade. Então a ânima representa a mulher em você, homem. E o ânimos representa o homem em você, mulher. Só que não vem pensando que é porque representa a mulher em você, que aí você tem que lavar roupa, que aí você Calma, tem que cuidar dos filhos, porque é outra coisa. A gente vai chegar no rolê feminista ainda. Não é bem assim. Nesse vídeo, calma aí. Tô nervoso. O casamento alquímico que eu quero falar hoje é o casamento alquímico que acontece individualmente no ser. Então é quando você junta todas as suas partes não reconhecidas dentro de você, que estão dormentes ali, e que você renega, para dentro de você como um ser único. Então esse é um casamento alquímico de todas as suas partes para você gerar quem realmente você é. E isso inclui o ânimos para você, que é mulher, e a ânima para você, que é homem. Então quando você junta todas essas suas partes, você tem um casamento alquímico com você mesmo, e você casou com você mesmo, que lindo isso. Você já tem um compromisso de verdade com você mesmo, olha aqui. Nossa, olha, forte mesmo. Gostei. Profundo. Aqui é sempre profundo. Muitas vezes a gente fica casando com um monte de gente sem nunca ter casado com a gente, né?
Na verdade, você quer casar com você mesmo, daí você procura... É o rolê do vídeo passado do Amor e Paixão lá. Porque tudo tá interligado, tudo quer dizer a mesma coisa. Então, a falta dessa conexão de você com seu ânimos ou com a sua ânima, ela gera vários conflitos aí com você que você precisa resolver. Então, como você resolve esses conflitos, é meio que como se você já tivesse juntado essas suas partes quebradas. Tem uma palavra pra isso. Da psicologia, que acho que começa com C. Se eu tivesse... Uma palavra catarse? Perfeita pra isso. Então, por exemplo, o Jung chama o arquétipo da Bela e a Fera, por exemplo. Que é quando você, mulher, você não consegue... Eu não sei se vocês lembram da história da Bela e a Fera, mas enfim, só... Não vou explicar a história porque eu não lembro de cabeça. Meio que todo mundo sabe, assim, né? É uma história que já tá meio que no inconsciente coletivo. Pela Disney. Pela Disney. A Disney dissemina o inconsciente coletivo. Mas é como se você, mulher, não conseguisse se desvencilhar da imagem do pai, do seu pai, de fato, né? Você está dependente da parte masculina de outra pessoa, que no caso é o seu pai, então você não consegue aceitar a fera como príncipe, como seu esposo. Então, quando você aceita, como você percebe que você tem que deixar o seu pai de lado para viver um relacionamento, é como se o arquétipo da fera virando um príncipe. E assim, com o complexo de Édipo também, ânima está ligada com a energia feminina, que também está ligada com a alma. O ânimos é a energia masculina, que está ligada com o espírito. A alma e o espírito são duas coisas diferentes para Jung. Na verdade, para religião também, e para tudo, a alma e espírito são duas coisas separadas. Fazer um vídeo sobre Deus e religião, você não pode perder. Então, só para vocês terem uma noção clara do que seria o feminino, a ânima, o feminino, representa humores, sentimentos instáveis, a intuição. A intuição é muito feminina, né? A maioria das mulheres tem uma intuição muito mais afiada do que os homens, mas mal sabem os homens que eles também podem ter uma intuição aceitando o lado feminino deles. Receptividade ao irracional, capacidade de amar, sensibilidade à natureza e relacionamento com o inconsciente. Tudo isso está num bolo que o Jung chamou de ânima, certo? E quando você, homem, aceita o seu lado feminino, a sua ânima, não quer dizer que você vai ser menos homem. Pelo contrário, isso quer dizer que você vai ser um homem mais inteiro, você vai ser mais pessoa, digamos assim, uma pessoa mais... Como é que eu posso dizer? É a palavra que eu não tô lembrando, mas é exatamente... Socorro! Tá gravando ainda? Foi. Já o ânimos representa a criatividade, ação, alegria e acho que é isso, não lembro mais de outras palavras que definem o ânimos. Enfim, você homem, aceitando sua ânima, você não vai se tornar menos homem, você vai se tornar um homem melhor. Um homem melhor para você mesmo, um homem melhor para sua esposa, um homem melhor para a sociedade como um todo, porque você juntou uma parte sua que estava perdida. Tem um sonho. Você lembra do vídeo que a gente fez sobre sonhos? Uhum. Qual que era o nome do livro? O Homem e seus Símbolos. Uhum. Um dos últimos relatos de sonho que o discípulo de Jung traz é sobre um rapaz meio jovem, assim, não tão jovem, acho que antes dos 30, e ele tinha muita dificuldade com relação a emprego, com relação a casamento, porque ele já namorava, mas ele meio que não aceitava a ideia de casamento, era uma pessoa completamente insegura de si. Então ele começa a fazer o tratamento, tem vários sonhos e ao longo do livro ele vai descrevendo como é que ele vai juntando as partes de si mesmo. E no último sonho do livro, é bem legal, assim, que representa, ele tá numa cabana, né, com vários homens ali nessa cabana, e tem uma mulher nessa cabana. Só que assim, a mulher tá tão à vontade nessa cabana que é como se ela estivesse em casa.
Na verdade, essa mulher, a única mulher que está no sonho, representa já que o homem abraçou a ânima dele. Então é como se ele já tivesse juntado os vários homens que tem lá, representam as várias partes da psique dele que ele já conseguiu reunir, e a mulher representa a ânima, mais uma parte que ele conseguiu reunir, ele já estava no fim do tratamento dele. Então quando ele ele aceitou a mulher, e daí falta uma parte da psique dele que precisa ser integrada nele. Integrada. Essa palavra. Nossa, amiga, agora você tirou uma agonia que eu tava toda desde o começo do vídeo. Integrar. Essa palavra é sensacional. Continua. Enfim, ele conseguiu juntar várias partes dele e falta uma parte só. E é quando aparece um homem negro na cabana. Pra quem não lembra, a cabana, casa, significa o corpo físico, né? Só que essa última parte, esse último homem que aparece ali no sonho é o homem negro, que ele simplesmente vai lá e vai embora da casa, e o homem sente que ele tem que buscar essa parte que está faltando, esse homem negro. Então, antes dele ir nessa aventura no sonho dele, ele olha para a mulher, que no caso é a ânima só diz assim, tipo, vai meu filho. É a intuição dele falando assim, tipo, você precisa fazer isso. E é isso que ele faz no sonho. Daí, pra você entender o que significa esse homem negro no sonho, você vai lá no meu Instagram, tem na aba, nos destaques, no inconsciente, você clica lá, você vai entender o que significa o homem negro no sonho do cara. E a hora que ele ele vai atrás do homem negro, tem toda uma jornada dele, do sonho mesmo. E a hora que ele consegue fazer essa junção, ele finaliza o tratamento dele. A partir daquele momento, ele muda de cidade, daí ele se casa, arranja um emprego muito bom e é uma pessoa mais melhor. Então, juntar o seu lado feminino com o seu masculino não quer dizer que você vai se tornar menos homem, significa que você vai se tornar uma pessoa melhor. Era isso que eu estava tentando dizer pra você, meu filho. E pra você também, minha filha. Significa que você vai integrar... Vai se integrar, você vai fazer o casamento alquímico de você mesmo. Exatamente. Você vai integrar as partes que você tá deixando ao relento. Você tá, sei lá, projetando na tua esposa uma violência, ou em outras mulheres, ou coisa assim. Um lado feminino que você sente que tem, mas você não quer integrar. E aí você reage com raiva naquilo, sabe? Ou tem várias possibilidades. Não, tem várias possibilidades. Ou às vezes o lado feminino tá tão atrelado à mãe que você não consegue se desvencilhar da tua mãe. Então você fica... aquele relacionamento de filme americano que fica a mãe lá falando no ouvido do cara, porque ele não conseguiu cortar a relação com a mãe, então... Chega em casa e a esposa é tipo uma mãe também, né? Exatamente. É porque ele não integrou o lado feminino dele, então ele fica dependente do lado feminino das mulheres e acaba tendo relações abusivas com relação a isso. Às vezes é abusiva num nível baixo, às vezes num nível avançado, com violência e tudo mais, que não é o caso, a gente vai falar disso aqui hoje, né? Tá. E falando pro lado das mulheres, assim, não que eu esteja no meu lugar de fala, mas eu vou falar mesmo assim. O que eu percebo assim nas mulheres é que muita mulher meio que deixando de lado sua própria feminilidade, sua própria ânima, digamos assim, para ser aceita num mundo predominantemente masculino. Elas se masculinizam, não no sentido de ficar homem, mas no sentido de ter atitudes de homem para conseguir aceitação, porque o mundo é machista, a gente vai discutir isso num outro vídeo. Então elas acabam renegando também o lado feminino delas mesmas para poderem ser aceitas. Então uma discussão é, será que você não tem que exaltar o seu lado feminino e pedir que seu lado feminino seja ouvido? Ou será que você precisa fazer com que se torne um homem para você ser ouvida? Esse que é o X da questão aí que eu deixo para vocês pensarem. Isso é muito real, né? Tipo, se a mulher é uma chefe de uma empresa, por exemplo, ela tem que agir como se fosse um homem, né? Porque se ela tiver uma posição de homem, então ela é vista com respeito. Então, né?
Ela não pode exaltar o que ela é. Feminino. Então, mas é que o lado feminino na sociedade é muito reprimido. Uhum. Esse negócio, esse lado de intuição, de aceitar inconsciente, é muito mal visto. Então elas acabam se recusando quem elas são para serem aceitas. E, enfim, daí vira essa sociedade descompensada que a gente tem hoje. É engraçado ver em outras sociedades mais ocidentais, orientais, quer dizer, né, Índia, outras coisas, isso é um pouco mais diluído, né? Porque a ideia é uma visão muito mais holística da vida e de tudo que insere-se na vida, né? O corpo, a alma, a alimentação e tudo mais. Então, esse feminino e feminino, masculino, ele tá presente em tudo, né? Não só no nosso corpo, na nossa mente. E quando você vê tudo, desde criança, você começa a ver essas coisas como uma coisa só, você já começa de uma forma mais integrada, né? Uhum. E aí não é um problema você mostrar o seu lado feminino, né? Tipo, isso não é... Não é bom. O problema é você não mostrar o seu lado. É porque no mundo ocidental é um problema, né? Só que em outras culturas já não é tanto, já é uma coisa que faz parte de como as pessoas se colocam mesmo no mundo, né? Então... Essa aceitação... É que a gente esquece, né, que existe em outros lugares, com outras culturas, que não é exatamente assim, né? Então, não quer dizer que isso não pode mudar. Tipo, a gente só aprendeu a ser assim. Enfim, era isso que a gente tinha pra dizer, pra você casar com você mesmo, que é o casamento que realmente vale a pena. Pra depois sair da fossa e da secura, da sequidão. Bom, pra você que estava decepcionado até agora que a gente não falou sobre casamento, eu vou contar mais uma história do livro do Jung, do Homem e Seus Símbolos. Não que eu tenha lido só esse, mas esse realmente tem muito conteúdo, muita coisa. E ele fala sobre o casamento em si, sobre a cerimônia, que é quando vocês estão lá, o homem e a mulher casando no altar, ou qualquer que seja o lugar. É como se o homem aceitasse ou se rebaixasse para aceitar o feminino de outra mulher, e é como se a mulher se aceitasse, se rebaixasse para aceitar o masculino do homem. Então a cerimônia de casamento é muito simbólica por isso. Aliás, as cerimônias em si, elas têm um simbolismo que precisa ser estudado, e o simbolismo do casamento é esse, de juntar ali as duas partes estarem no mesmo nível. Certo? Então, um casamento ideal é isso, é quando o feminino e o masculino, o homem e a mulher estão no mesmo nível. Uhum. Então, esse é o casamento ideal que todos procuram. Quando você vai num casamento e tá lê lá na Bíblia, assim, né? Tipo, e a mulher fala assim, não, aceito servir o meu homem, né? Tipo, aquela coisa de servidão, aí já não é o ideal, gente, só pra lembrar, viu? Aí a coisa já tá distorcida. É falta de consciência que a gente vive conversando. E tem muitos casamentos que são assim. Tem mais um item que ele fala, o Jung fala, né? Que depois dessa cerimônia vem um costume, eu não lembro se é celta ou se é de outro druida, de algum outro lugar. Sabe quando o homem e a mulher chegam em casa, ele pega a mulher no colo e passam a porta. Esse é um costume de outro lugar que foi importado. Sim. Mas segundo Jung, esse comportamento é como se o masculino não se submetesse a isso. Então, depois da cerimônia, é como se ele retomasse o controle da situação. Tipo, eu que mando nessa porra. Ele... Entendeu? Então, cabe a você, mulher, dizer se aceita ou não. Se você aceitar, não é uma coisa errada, e se você não aceitar, não é uma coisa errada, e se você aceitar, não é uma coisa errada. É simplesmente você se entender para saber até que ponto você cede, até que ponto você não cede. Isso você só vai saber fazendo o casamento alquímico com você mesma. Uhum, e com a mesma coisa, e com todo mundo a mesma coisa. Uhum. Porque senão você vai estar toda desequilibrada e aceitando e buscando coisas que são projeções, que são medos, que são fantasmas de pai e mãe. E aí não dá certo. Porque você não sabe nem o que está acontecendo dentro de você. Aí você já quer botar mais gente no meio dessa confusão. E geralmente bota e tipo... Então, né? Enfim, era isso que a gente tinha pra dizer pra você hoje. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é um bom início desse papo. Que rende.
Case-se com você mesmo. Ou mesmo. Beijos.